Magia Interior, de Robert Johnson. Como dominar o lado sombrio da psique. Parte 11. O paradoxo como vivência religiosa. Quando abordamos conscientemente a nossa sombra, examinamos um aspecto muito poderoso da nossa personalidade, que é quase que universalmente evitado e abafado. E assim entramos no reino do paradoxo. O paradoxo é um poço artesiano com significado, do qual precisamos com urgência no nosso mundo moderno. Todos os grandes mitos fornecem instruções sobre esse assunto e nos lembram de que o tesouro será encontrado num lugar menos provável e menos popular. Pode vir algo bom de Nazaré? Pode alguma preciosidade estar enterrada no nosso próprio quintal? Na vida interior, pode vir algo bom da nossa própria sombra? Estranhamente, pode vir o que há de melhor desse paradeiro esquecido. Costumamos ir aos extremos para evitar esse paradoxo doloroso, mas na rejeição apenas acabamos nos confinando à inútil experiência da contradição. A contradição traz consigo a carga esmagadora da falta de significado. Podemos suportar qualquer sofrimento se ele tiver significado. A falta de significado, porém, é insuportável. Enquanto a contradição é estéril e destrutiva, o paradoxo é criativo. É abraçar com vigor a realidade. Toda vivência religiosa na sua forma histórica se expressa em paradoxo. Basta observar os credos cristãos que foram formulados nessa linguagem paradoxal. Enquanto a contradição é estática e improdutiva, o paradoxo abre espaço para a graça e o mistério. Por exemplo, toda vivência humana pode ser expressa em termos de paradoxo. O plugue elétrico que entra na tomada tem 2 pinos, cada um acessando uma carga, a positiva e a negativa. Dessa oposição vem o proveito da corrente elétrica. O dia apenas é compreensível em contraste com a noite. A masculinidade apenas é relevante em contraste com a feminilidade. A atividade apenas tem significado em relação ao repouso. O paladar é uma questão de contrastes. O para cima apenas é possível na presença do para baixo. O que seria do norte sem o sul? Onde estaria eu sem você? Onde a alegria não está limitada pela sobriedade. Por alguma razão incompreensível, rejeitamos frequentemente essa natureza paradoxal da realidade, e no momento de tolice achamos que podemos funcionar fora dela. No mesmo instante em que o fazemos, traduzimos o paradoxo em oposição. Quando o lazer é arrancado do trabalho, ambos ficam danificados. O sofrimento pessoal começa quando nos crucificamos entre esses opostos. Ao tentarmos abraçar um sem pagar tributo ao outro, degradamos o paradoxo, transformando-o em contradição. Entretanto, os 2 pares de opostos devem ser igualmente honrados. Sofrer a nossa própria perplexidade é o primeiro passo para a cura. Então, a dor da contradição se transforma no mistério do paradoxo. A maneira mais rápida que conheço de quebrar uma pessoa é lhe dar 2 conjuntos de valores contraditórios, que é o que fazemos exatamente na cultura moderna, com as nossas moralidades de domingo e de segunda-feira. O cristianismo nos ensina a seguir um conjunto de valores que são quase que totalmente desconsiderados nas questões do dia a dia. Como é que devemos lidar com isso? Em algum ponto, normalmente na meia-idade, a tensão se torna grande demais, exigindo um tratamento novo e diferente desses 2 pontos de vista opostos. Não podemos mais nos permitir ser rasgados entre 2. A pressão se torna tão grande que algo deve ceder. Odiamos o paradoxo, pois é muito doloroso chegar lá.
Mas como é uma vivência muito direta de uma realidade além do quadro comum de referência, fornece alguns dos maiores insights. Ele nos força além de nós mesmos e destrói adaptações ingênuas e inadequadas. A maior parte do tempo sustentamos 2 pontos de vista antagônicos e evitamos o confronto. Esse é o caráter de muitas vidas modernas. Num dia comum, temos incontáveis exemplos dessa opinião dividida. Preciso ir trabalhar, mas não tenho vontade. Não gosto do meu vizinho, mas tenho que ser bem educado com ele. Eu deveria perder peso, mas gosto muito de certos alimentos. Meu orçamento está apertado, mas... São as contradições com as quais vivemos constantemente. Essas ilusões, porém, deveriam ser desfeitas, por mais doloroso que isso possa ser. Não podemos simplesmente apagar um lado da balança, mas podemos mudar a maneira de olhar para o problema. Quando aceitamos esses elementos opostos e suportamos a coalizão deles em plena consciência, abraçamos o paradoxo. A capacidade para o paradoxo é a medida da força espiritual e o sinal mais certo de maturidade. A capacidade para o paradoxo é a medida da força espiritual e o sinal mais certo de maturidade. Avançar na contradição, sempre uma briga, para o paradoxo, sempre sagrado, é dar um salto de conscientização. Esse salto nos leva através do caos da meia-idade e nos dá uma perspectiva que ilumina o resto da vida. É um exercício valioso listar as oposições que enfrentamos, depois de tentar restituí-las ao meio do paradoxo. Começar com esses 2 conjuntos de valores, as atitudes práticas cotidianas com as quais todos concordam e o religioso que nos é dado. Olhando aqui, parênteses, é praticamente o lado direito e o lado esquerdo da balança. Valores práticos, ganhar. Valores religiosos, perder. Prático, renda. Religioso, gasto. Comer ou jejuar. Ação e passividade. Ganhar dinheiro, doar. Possuir. Vender tudo e dar aos pobres. Riqueza, pobreza. Atividade, repouso. Sexo, celibato. Determinação, observação. Liberdade, obediência à autoridade. Escolha, dever. Democracia, subordinação. Consciência aguçada, consciência meditativa. Sobriedade, êxtase. Concentração e imaginação. Crença de que mais é melhor, crença de que menos é menor. Poucas pessoas contestariam os valores práticos que acabamos de listar. Ganhar é bom, receber está do lado positivo da balança, comer é a própria vida, a ação faz com que as coisas sejam feitas, ganhar dinheiro é a insígnia da responsabilidade, possuir é ser um pilar da comunidade e uma pessoa sólida, propriedade é segurança, estar ocupado é uma virtude, Deus ajuda quem trabalha. O sexo é a pedra angular da nossa vida. Ser determinado é ser produtivo e confiável. A liberdade é a mola mestra da nossa forma de governo. A escolha é sacrossanta para pessoas livres. Poder significa eficiência. A consciência concentrada é o melhor antídoto para a semiconsciência sonhadora dos povos primitivos. Clareza é importante. Todos sabem que mais é melhor. Essas virtudes são valores incontestáveis da nossa sociedade ocidental, bases da nossa cultura que geraram suas melhores obras. Mas, e a outra lista, a dos valores religiosos? Quase todos os domingos ouvimos sobre eles e são a melodia do fundo da nossa cultura cristã. Do púlpito nos dizem que é melhor dar do que receber. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Jejuar é obter virtude espiritual. Dê a outra face. Abençoados são os pobres de espírito, pois verão a face de Deus. Eles nada possuíam, pois tudo pertencia à comunidade. Na história da trabalhadora Marta e da sossegada Maria,
Sabemos que Maria era a melhor das duas. O celibato é o estado mais elevado e é prescrito para sacerdote e para monge, que são os modelos da nossa cultura cristã. Dizem-nos também: não julgueis. Levai todas as questões à autoridade. O livre-arbítrio deve ser deixado para vossos superiores. A obediência é a maior virtude. Onde houver poder, não há amor. Ficar um pouco sonhador por causa do jejum ou do cansaço é convidar uma visão. O êxtase é o direito de nascença de todo cristão. Regozijar-se com o vinho de Cristo é o objetivo da vida. Quanta contradição! No entanto, cada um de nós vive nessa contradição, aderindo conscientemente ou não às virtudes cristãs. Ela está embutida na nossa língua, nos nossos costumes, nas nossas histórias. A nossa Constituição se baseia na liberdade e na democracia, o direito de escolher o próprio caminho. Mas o ensinamento religioso nos faz subservientes a algo maior que nós. Aqui somos direcionados pela vontade de Deus. A contradição talvez não esteja mais evidente do que nas nossas moedas, que levam a frase "In God we trust", temos fé em Deus. Não é nada surpreendente que esteja se formando um movimento com o objetivo de apagar a frase, já que a maioria das pessoas não tem mais fé em Deus. Voltei de uma das minhas viagens à Índia, repleto da atitude religiosa daquele país místico, meditando sobre a ausência da escolha no pensamento hindu e budista, a ausência de escolha. Fui ensinado por essas doutrinas que a vontade de Deus é sempre singular. E se você pensa que existe uma escolha entre duas alternativas quaisquer, você ainda não fez a sua lição de casa. Quando as questões são claras, fica totalmente visível o que se deve fazer, não há escolha, pois a mente de Deus é una e não conhece a dualidade. Enquanto estava dirigindo esse ensinamento, abri a carta de um amigo. Enquanto estava digerindo esse ensinamento, abri a carta de um amigo. O lema da sua organização anuncia a escolha o mais amplo possível para cada pessoa. O Oriente fala com o Ocidente muito largo. Tive de observar que meus amigos indianos relativam a paz, ao passo que meus amigos americanos estão um povo tenso e ansioso. A luz nada significa sem as trevas, o masculino sem o feminino, o cuidado sem o abandono. As verdades sempre vêm aos pares e temos de suportar isso para estar em harmonia com a realidade. Sofrer significa permitir, e nesse sentido sofremos o mistério da dualidade. Sempre que você faz isso, imediatamente algo faz aquilo. Assim é a realidade. E agora? O que vamos fazer com essa contradição aparentemente insuportável? Essencialmente, essa é a questão que está na base de toda a dissociação neurótica e de todo o problema psicológico. Ao abordarmos a questão de maneira errada, ficamos presos numa paralisia neurótica, na qual nada podemos fazer. Então descobrimos que estamos tão ansiosos que nem esse tanto somos capazes de fazer. Não podemos agir nem ficar quieto. É nesse ponto que muitas pessoas estão, seu sofrimento é intenso. Se começamos a fazer isso, sentimos-nos culpados na presença daquilo e ficamos presos no sofrimento infindável do qual não há como fugir. Se fazemos algo que nos agrada, estragamo-lo com a culpa em relação ao que deveríamos estar fazendo. Se fazemos o que deveríamos, aquilo que desejamos e fantasiamos estraga a nossa disciplina. Beethoven escreveu sobre isso em linguagem musical no Scherzo de sua 9ª Sinfonia. A música dá voltas e mais voltas e não chega a uma solução. O movimento final encontra uma liberação, uma síntese e termina com uma grande exclamação de alegria. O professor de matemática do colegial já brincou com vocês na forma de um recurso educacional, provando-lhes que 2 é igual a 3? Lá está a prova do quadro negro e nenhum aluno consegue ser esperto bastante para perceber o erro. O truque é que algo no caminho foi dividido por 0 e como isso é impossível, chega a um resultado falso.
Costumamos compor as nossas equações psicológicas de maneira muito semelhante e chegamos também a uma solução falsa. Há um erro fundamental nas oposições que estive colocando. A dualidade é tão falsa quanto a prova de que 2 é igual a 3. Se isso fosse verdadeira realidade, acho que ninguém sobreviveria. As nossas estruturas psicológicas desmoronariam, e às vezes desmoronam de fato. Equivocamo-nos. Graças a Deus há um equívoco, senão a vida seria insuportável, no uso da palavra religião. A palavra religião vem da raiz latina re, que significa novamente, e ligare, que significa ligar, amarrar ou fazer uma ponte. A nossa palavra comum ligadura vem da mesma raiz. A religião significa, portanto, ligar novamente. Jamais pode ser atribuída a somente um elemento do par de opostos. Na discussão precedente, destaquei a atitude profana versus a religiosa. É um violento erro flagrante, sede da maior parte do sofrimento neurótico da humanidade. Considerar profana uma maneira de agir e sagrada a outra é um terrível mau uso da língua. Não existe um ato religioso ou uma lista de características. Só pode existir um vislumbre religioso que faz a ponte e cura. É isso que restabelece e reconcilia os opostos que têm torturado cada um de nós. A faculdade religiosa é a arte de tomar os opostos e tornar a ligá-los uns aos outros, anulando a brecha que tem causado tanto sofrimento. Isso nos ajuda a sair da contradição, essa condição dolorosa na qual as coisas se opõem umas às outras, para o reino do paradoxo, nos quais somos capazes de abarcar simultaneamente 2 conceitos contraditórios e lhes atribuir igual dignidade. Então, e somente então, há a possibilidade de graça, a vivência espiritual das contradições trazidas para um todo coerente, dando-nos uma unidade maior do que a cada uma delas em separado. Dizer que é melhor dar do que receber é cair no mesmo tipo de erro que prova que 2 é igual a 3. Focalizar um dos opostos como religioso é, na verdade, um erro. Somente o reino da síntese é que merece esse adjetivo. Precisamos devolver à palavra religião seu verdadeiro significado. Então, ela readquirirá seu poder curador. Curar, ligar, unir, fazer a ponte, juntar novamente. Essas são as nossas faculdades sagradas. Muito bom. Próxima parte vai ser o milagre do paradoxo. Isso aí.